Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou dizer aqui quase nunca é dito para mulheres que fizeram tudo certo na vida. E eu já adianto a minha opinião. Não é normal você viver cansada, vazia e sem prazer, só porque você foi forte demais por muito tempo. E hoje eu vou te mostrar como que isso acontece no seu corpo, no seu cérebro, na sua vida. E qual o caminho real para você sair dessa sobrevivência emocional e voltar a viver uma vida com sentido, prazer e direção. Existe um tipo de mulher que não se sente vista ou valorizada. E ela tem razão. Ela fez tudo certo, construiu família, criou filhos, trabalhou, sustentou, ajudou as amigas, sempre se mostrou acolhedora. E a vida dela funciona. Ela se esforçou demais para manter as coisas em ordem e ser aprovada. Mas quando o silêncio chega, quando ela faz uma pausa, uma reflexão sobre o momento de vida dela, ela sente que algo se perdeu pelo caminho. E ela não pode confiar esse conflito para ninguém. Ninguém entende uma mulher que tem carreira, tem família, tem casa para morar, reclamar. As pessoas querem que ela continue fazendo sempre aquilo que ela fazia sem reclamar. Senão ela é considerada a ingrata. E na minha visão, isso não tem nada a ver com ingratidão. Tem a ver com anos de abandono. Abandono emocional, abandono de si mesma, em prol de outras pessoas que ela amou e que ela se dedicou. E isso foi normatizado, se tornou normal para ela e para as pessoas. E eu escuto muitas mulheres dizendo, depois de tudo o que eu vivi, o que eu construí, não dá mais para mudar. E eu sei que algo não está bem lá dentro, lá de mim. Mas eu não sei se eu posso desejar algo a mais. Porque queira ou não, gente, esse tipo de comentário, ele gera uma culpa. E eu discordo profundamente disso. Porque o que acontece é que ninguém explicou para essas mulheres por que elas se sentem assim. Mesmo tendo uma vida construída, e bem-sucedida, existe esse vazio, existe esse conflito interno dentro dessa mulher. E aqui entra algo fundamental da neurociência. O cérebro da gente não diferencia dor emocional de ameaça real. Então, quando você vive impactos emocionais repetitivos, o organismo entra em um estado de alerta. O cortisol sobe, o sistema nervoso entra em sobrevivência. E é aqui que se inicia uma resposta emocional em forma de desequilíbrio. E a gente também passa a gritar, a chorar, porque a raiva passou dos limites. E aí, nesse momento, é o cérebro dizendo, sai daí, foge, se protege. Na minha experiência clínica, uma mulher que vive em sobrevivência emocional, ela não consegue sentir prazer, mesmo quando a vida parece, que está dando tudo certo. E é como eu disse, ninguém quer conviver com alguém assim. No trabalho, as pessoas começam a dizer, nossa, você está muito estressada. Em casa, começam a pedir para a gente tomar remédio. Ai, você tem que tomar alguma coisa, você está muito brava, você está muito tensa. E a gente pensa, nesse momento, que isso é só mais um momento difícil da vida de uma mulher. E aí vem aquela parte mais dura, sabe? Porque essa mulher, ela não sai, não porque ela não quer, mas é porque ela não pode. Ela tem que priorizar filhos, às vezes filhos que dependiam, dinheiro, às vezes é o dinheiro que ela precisa conquistar para manter os compromissos. É a pressão social. Não dá para assumir, para deixar responsabilidades que assumimos. É vergonha, a vergonha de fazer diferente, porque às vezes vai fazer diferente da mãe, vai fazer diferente da família, da maioria das amigas, o que vão dizer? E ela aguenta. E o mundo aplaude esse tipo de força. E as pessoas comentam, nossa, como que ela é forte, hein? Olha o que ela aguenta. E a gente, na verdade, lá no fundo, a gente quer esse reconhecimento. E a gente assume esse papel de forte. Eu mesma disse muitas vezes, ai, eu sou forte, eu aguento isso aqui. Ai, pode deixar que eu aguento. Mas eu digo, isso não é força, gente. Isso não é heróico. Isso é
autoabandono, é abandonar a si mesmo em um tempo da vida, porque na verdade parece que você não tem mais o que fazer. Eu acredito que todo ser humano, em algum momento da vida, tem um tendão invisível que se rompe. Não é físico, é emocional. E a pessoa está ali, né, fazendo o movimento da vida e de repente, pá, um abuso no trabalho, um grito, uma traição, uma doença, algo injusto, ou simplesmente aquela constatação silenciosa que diz: eu entreguei a minha vida para alguém ou para algo que não me valorizou. E aqui, sabe, nesse momento, algo se rompe. E esse algo, né, é algo que você dedicou por anos. E naquele momento para de fazer sentido. E isso não passa ileso. E eu entendo você. Muitas mulheres chegam aqui sentindo exatamente assim. E elas vêm carregando isso há alguns anos. Histórias assim se repetem todos os meses na minha comunidade. São dezenas de mulheres desacreditadas, cansadas, achando que não existe mais saída, após anos de frustração, divórcios, perdas, mágoas. Parece que é impossível deixar para trás esse peso, né, essa dor, porque não é só o que aconteceu, né, não é só algo que se rompeu. É também aquilo que causou depois desse acontecimento. Algo se desconstruiu, algo atrasou a sua vida. E não é só a dor desse tendão rompido, é ter que trabalhar, às vezes ter que trabalhar mais, ou parar de passear, ter que reprogramar a vida, ter que mudar de carreira, ou ter que aprender algo novo. É ter que reconhecer que foi vítima e não pôde ocupar aquele lugar de vítima, porque você tem filhos, né, tinha filhos, ou tinha que ganhar dinheiro. E é como sempre eu escuto aqui de mulheres: ai, agora eu não posso parar minha vida agora. E você nem pôde se cuidar direito. Não havia tempo, não havia condições, você tinha muitas demandas e também não teve ninguém que pudesse cuidar de você. Então você se viu sozinha, sem ter alguém até para te entender. E você não está sozinha. Nos últimos anos eu acompanhei de perto a transformação de dezenas de mulheres que também pensavam que nunca conseguiriam mudar. E elas vão te entender. Porque só consegue ter empatia quem já passou por algo assim. Se a pessoa não passou por algo desse tipo, realmente ela não vai conseguir te entender. E aí essa mulher vira a forte, a guerreira, a que carrega tudo. Socialmente isso aí é admirado. Agora, emocionalmente, isso cobra um preço alto. Cobra um preço com frustração, com decepção, com angústia, com parar de acreditar em si mesma. Acaba perdendo a credibilidade, sente que trabalha tanto, mas não faz o que gostaria. E começa a perder a credibilidade diante de outras pessoas. Se sente julgada pelas pessoas. Então ela constrói uma vida funcional, mas perde o sentido. Segue em frente, mas perde o prazer. Ela aguenta, mas ela perde. Foi exatamente assim que a Helena chegou até mim. Ela estava em colapso, mas ela estava funcionando. Ela trabalhava, cuidava da casa, respondia as mensagens, mas ela estava profundamente anestesiada e ninguém a compreendia. Porque como que pode ser assim? É como se todos dissessem para ela: eu quero você funcionando. As pessoas ao redor dizem: ai, credo, vai se tratar. E eu já vi isso muitas vezes. Eu já vi muitas vezes mulheres colapsando e mal compreendidas. Ela se medicava por conta própria. Ela ficava dopada de remédios e não era para dormir, mas era para suportar a dor daqueles conflitos internos. Então o casamento dela, que ela manteve por ser amorosa, não que houvesse agressões, não, mas tinha um desprezo, sabe? Aquele desprezo, aquele silêncio, aquela ironia disfarçada de preocupação. Lá na empresa, onde ela era sócia, ela pegava as tarefas para ajudar todo mundo. Ela via pessoas necessitadas e ali ela já estava pronta para ajudar.
Mas isso não impedia as pessoas de irem embora, de falar mal dela, de falar palavras grosseiras. E na minha opinião, quando uma pessoa vive essa violência emocional, e isso se sustenta por um longo período, o corpo também adoece. As filhas delas já eram adultas, né? Então quando elas não precisavam mais, apareceu esse vazio na Helena. Essa carreira, né? Aquela carreira dos sonhos dela tinha ficado incompleta pelo caminho, porque não deu para fazer tudo, né? Os projetos pessoais, né? Sonhos abandonados, ela era uma só, não deu para construir tudo o que ela queria. E o dia que ela chegou aqui, ela me disse: eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço, eu preciso me ver, eu preciso me reencontrar. Então o pedido dela não foi para salvar alguém, para salvar o casamento, salvar a carreira. O pedido dela foi outro. Eu preciso me resgatar, eu preciso me reencontrar novamente. E sabe assim, uma frase que eu escuto muito aqui? Será que eu vou conseguir? Será que tem jeito para mim? Porque depois de tantos anos vivendo assim, às vezes a mulher não acredita que ela consegue ter o caminho de volta. E eu disse para ela: sim, existe um caminho de reestruturação emocional e eu vou te ensinar, eu vou te acompanhar. E sabe, por que acontece essa dúvida? Né? Será que tem jeito para mim? Porque quando a gente passa por esse período abdicando, né, se abdicando, se conformando em valer menos, acontece um tipo de crença dentro da gente, que não é solução. Que a gente já foi passada para trás tantas vezes que parece que é bom demais para ser verdade. E aí então, a gente pensa também: será que eu mereço? Será que eu mereço algo de bom para mim? A gente fica até em dúvida do nosso valor e do nosso merecimento. E foi assim que a Helena chegou aqui. E o primeiro passo da Helena foi parar de se abandonar e acreditar no processo de reiniciar a própria vida. Ela parou de se medicar, de se anestesiar, decidiu cuidar de si mesma com respeito. Parou de culpar as outras pessoas por aquele sofrimento que ela estava passando. E parou principalmente de se culpar, de fugir daquela situação, e ela decidiu encarar a realidade. Ela aceitou que ela precisava aprender coisas novas, porque às vezes ela não conseguia nem se comunicar porque ela não sabia, ela só sabia se fechar. Ela não conseguia se comunicar para ser ouvida. Ela não sabia sair sozinha daquela situação. E ela passou a direcionar a sua coragem, a sua força, a sua energia em benefício próprio. Ingressou em uma comunidade de mulheres que buscam melhorias constantes para ela não ficar sozinha. E aí então iniciou essa jornada de transformação. O segundo passo foi resgatar o valor pessoal. E ela não se sentia uma mulher que tinha, sabe, aquela beleza. Mas ela aceitou que ela tinha uma beleza singular. E ao se olhar no espelho, ela passou a se elogiar. Elogiar aquilo que ela via, respeitando o próprio corpo. Porque você habita em um corpo. E pode ser que o seu corpo não esteja de acordo com o padrão de beleza colocado pela indústria da estética. E esse corpo é o corpo em que você habita. E que te carrega. E ele está vivo. Ele é um organismo vivo e pulsante. E assim, esse é o corpo que você experiencia a jornada da vida. E ninguém, além de você, precisa amar esse corpo. Só você mesma pode fazer isso. Então, ela reconheceu, né, a sua beleza, reconheceu habilidades cognitivas. Ela era uma excelente vendedora, administradora na empresa que ela era sócia. Ela era agradável, carismática, empática, inteligente. E logo que ela reconheceu essas potencialidades, ela resgatou a autoconfiança. E o terceiro passo foi colocar limites claros nas pessoas da qual fazia parte da vida dela. Ela colocou limites claros nos relacionamentos, estipulou horários de trabalhos mais adequados para ela, definiu papéis dentro da empresa, delegou pagamentos de conta para o companheiro dela e se permitiu um dia à tarde, um domingo à tarde, sair com o carro numa cidade vizinha, numa cidade turística, para ali ela poder tomar um café. E ali, sabe, aquele simples passeio significava muito para ela. O respeito que todo ser humano merece, o autocuidado e o tempo de qualidade consigo mesma. E ela encontrou ali o amor que ela tinha buscado tanto fora, mas que sempre esteve ali dentro dela, só que ela nunca tinha sentido. Então, ela sabia que ela tinha muito trabalho ainda pela frente, né? Tinha muitas crenças limitantes, mas agora ela se enxergava novamente. E aquele desligamento de tendão ainda está lá.
às vezes ainda dói. E às vezes ela pensa, ai, por que tem que ser assim? Por que eu não aprendi antes? Por que eu não fiz esse treinamento antes? E se eu tivesse ferramentas, eu não teria passado por tudo isso, por todo esse sofrimento? E aí a gente descobre que não é sobre controlar todos os acontecimentos da vida. Não é sobre a gente se proteger de tudo aquilo que está ao nosso redor. É sobre a gente viver, experienciar a vida, enxergar a sua luz e a sua sombra. É sobre aprender a ressignificar o passado, honrar a própria história e soltar, sabe? Soltar aquilo que não te serve mais. O perdão de verdade, ele não é para o outro. Ele é um ato de autocuidado que libera um espaço dentro da gente para leveza e para autoestima. E assim como a Helena, você pode conquistar uma vida mais leve, sabe? Uma vida com autoestima, com pertencimento, mesmo depois de já ter vivido tantas dores, tantas decepções. E essa transformação, ela não é exclusiva da Helena. Eu já acompanhei milhares de mulheres nessa jornada. Mudar esse padrão mental é possível, mesmo para quem já passou por muita coisa. E esse aqui é o caminho que eu ensino e que já transformou a vida de tantas mulheres. E aqui está a minha posição. Ninguém se cura em ambientes onde a gente precisa se diminuir e se encolher o tempo todo para caber. E o papel imposto para as mulheres na nossa sociedade faz essa crueldade. Impõe um tanto de atividades, né, como casa, filhos, com o nosso companheiro, né, com a estética da mulher, que a essência, sabe, aquilo que é o principal dentro de nós, que é a essência da mulher, se apaga para manter aquilo que é passageiro, que é trivial, o que amanhã já não tem mais valor. Então, um domingo, né, um carro, um café, então não era sobre café, era sobre se escolher. E ali ela sentiu algo esquecido, que é o prazer de existir. Como eu posso ver sentido, prazer e direção na minha vida? O sentido, gente, não é apagar o passado. Prazer não é luxo. E direção não é controle. Mas me fala uma coisa, você se conectou com essa história? Talvez você tenha se visto, né, em parte, nas mesmas circunstâncias da Helena. E se isso fez sentido para você, é porque em alguma parte aí você sabe que dá para viver diferente. Você também pode viver uma vida com prazer, com autonomia, sem desconstruir aquilo que você já construiu na sua vida. Ter uma vida com sentido, sabendo que você está sendo respeitada como ser humano. E eu preparei algo para a gente aprofundar um pouco mais nesse tema, porque eu quero te ensinar a transformar, assim como a Helena, assim como aconteceu com a vida da Helena, eu quero te ajudar a transformar essa vida que você já construiu em uma vida de sentido, prazer e direção. E nós vamos falar sobre padrões mentais que te mantêm, fazendo sempre as mesmas coisas, que te puxam para baixo, que você já se desgastou de tanto fazer, mas lá no final, apesar da sua dedicação, no final você sabe que a conta não fecha. Você sabe que aquilo está conflitante para você. Talvez para os outros é uma zona de conforto, mas para você, ali no seu íntimo, está desconfortável. E eu vou te ensinar como mudar esse padrão na sua mentalidade e nós vamos juntas resgatar essa energia para dar um sentido e construir a vida que você deseja. E essa aula vai ser no dia 26 de fevereiro, às 20 horas. Eu vou me aprofundar nesse processo e eu quero me conectar mais com você. Então eu te convido para você vir para essa aula, porque esse é o primeiro passo que você pode dar para a sua nova história. Você não está sozinha. Vem comigo. Clica aqui em se inscrever, deixa lá o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, que você vai receber todas as informações para você estar nessa aula ao vivo comigo. Eu te espero lá.